que uma família pode fazer antes da doença do Alzheimer? Fazer uma pergunta a vocês. O que você acha que a família poderia fazer antes de uma possível chegada da doença de Alzheimer? Olá, tudo bem com vocês? Boas-vindas! Vou contar uma coisa a vocês. Em 2008, quando eu trabalhava como assessora jornalística de novos escritores, eu cheguei ao conhecimento de um livro de onde a pessoa consultava o seu trabalho e falava bastante sobre a prevenção, já que falava da geriatria, gerontologia, como que a prevenção das doenças que chegam quase que no final da velhice começam muito tempo antes. Então eu fiquei interessada com aquilo, fiquei pensando bastante e aí eu me preocupei com o meu pai. O meu pai, antes de 1998, que foi o ano que a minha mãe faleceu, o meu pai cuidava dela, junto com a minha irmã Delma. E nesse cuidado todo, talvez ele nem pensasse que ele também iria ter Alzheimer depois. Mas aí ele se dedicou a alguma coisa a que ele estava se preparando já há algum tempo. Então, nessa preparação, nessa arte que ele fez arte rústica em madeira, fez em pedras e foi desenvolvendo a história da escola dele. E aí ele se dedicou muito àquilo lá, ele ficou muito feliz com aquilo, foi construindo um museu também. E quando ele foi construindo esse museu, ele sempre falava que queria fazer aquele museu para que as crianças pudessem conhecer cada uma daquelas ferramentas que eram usadas na roça, porque naquele tempo, né, todo mundo trabalhava na roça. Então o pai foi colocando todas as coisas no porão, né? Ele colocou as coisas mais importantes, as ferramentas, as coisas antigas, aquilo que não se usava mais. Ele não foi deixando na roça, ele sempre foi trazendo para perto de casa e colocando. O que cabia no porão era no porão, o que cabia no paiol era no paiol, o que cabia no chiqueiro ficou sendo no chiqueiro. E aí ele foi colocando utensílios que são verdadeiros vestígios históricos, segundo o que eu penso, sabe? Porque você olha para um deles, você obrigatoriamente tem que ir lá para a história. E aí o tempo passou mais um pouquinho e eu sempre com aquela ideia, né, de prevenir assim alguma coisa sobre as informações. Então a gente tem sempre esse lado assim de querer anotar, registrar. E aí eu sempre que eu ia visitar o meu pai, eu falava com ele assim: pai, vamos gravar lá embaixo alguma coisa legal, né? Aí ele ficava todo felizão, ficava feliz da vida, e a gente descia naquele porão e eu perguntava: pai, como é que é o nome disso? Porque a minha preocupação, já que ele queria que as crianças, o pai tinha essa coisa de contar o que ele fazia. Qualquer coisa que ele fazia, ele queria assim compartilhar com todo mundo, né? Então ele sempre, quando ele achou que dava para compartilhar, ele fala assim: gente, eu estou fazendo isso, você não quer ir lá ver? E aí o pessoal, claro, todo mundo ia, todo mundo incentivava, dava novas ideias, né? E aquilo foi maravilhoso. Então essa fase foi um tipo de fase muito importante, sabe? Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de falar com você que esse canal vai continuar colocando nesse conteúdo muita coisa importante, sabe? Importante para as crianças, para os adultos, para os jovens, para os idosos. Muita coisa boa, porque é uma forma de compartilhar, né, essa experiência. Eu não precisava estar aqui agora dizer para você: olha, eu quero compartilhar com você. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso porque eu sei que tem muita gente com a doença de Alzheimer, tem muita gente com demência, ou então ficará com a doença de Alzheimer. Então, tem que compartilhar, porque muita coisa que eu falo aqui, aquela que vai ser futura cuidadora ou aquele que vai ser futuro cuidador, vai poder, talvez, se tocar com alguma dica dessa e falar: poxa, eu vou fazer agora, vou fazer antes que aconteça. Se você perguntar assim: na minha família eu não vou fazer nada disso porque ninguém vai ter Alzheimer, ninguém vai ter. Será? Será? Sabe por que essa doença está bastante mais comum do que antes? Porque as pessoas estão envelhecendo mais. Então, talvez você não tenha na família, mas às vezes você pode ter primos distantes, parentes distantes que você não sabe. Por isso que é importante visitar os parentes, né? E já que você vai encontrar tanta coisa boa neste canal, se inscreva, curta e também compartilhe. Outras famílias
também vão se beneficiar com essas informações. Continuando, com o passar do tempo e com tantas visitas que valorizavam o trabalho do pai, a família toda, né, começou a incentivar o meu pai, Alduino Bonamigo, para que escrevesse, né, o seu livro. Mas ele falou assim, não, para mim é isso que eu quero, né, eu não quero escrever um livro e tal, eu não sei escrever um livro. Mas aí a gente não podia parar assim, deixar tudo aquilo lá, deixar parado, né, depois, não ter registros, né, escritos também. Aí eu lembrei de tudo aquilo que eu explicava, né, que eu ensinava, o que eu ajudava na preparação de livros, na assessoria jornalística de escrever livros, novos escritores. Eu falei, eu vou trazer para cá, eu vou falar para o meu pai sobre isso. Nossa, isso é maravilhoso. Aí eu peguei e fiz aquela parte inicial, sabe? Tem umas perguntinhas básicas que a gente coloca e que simplesmente a pessoa vai respondendo aquilo, vai respondendo. E aí depois, o que acontecia? A minha ideia é que depois daquilo lá, eu fosse perguntar alguma coisa a mais para ele. Eu falei, pai, o senhor poderia responder essas perguntas? Ele olhou assim e falou, não sei. Eu não sei responder. Depois, mais adiante, eu refiz aquilo ali. Eu coloquei em cima da mesa, da sala, onde ele sempre gostava de ficar para ler. Eu coloquei assim um monte de folhas, né? Páginas, tudo com perguntinhas, sabe? Mas assim, uma pergunta cada página, 2 perguntas. E coloquei lá, espalhei lá. E não falei nada. E não falei nada para minha irmã também. Aí eu só fiquei assim, esperando. Aí quando meu pai chegou lá e falou para Delma, é isso aqui que ele queria ler, né? Pegou, juntou as folhas todas e deixou no cantinho lá. Aí, não é que depois de uns dias ele começou a responder? Ele respondia já por escrito. Aí eu comecei a gravar. Eu fazia as perguntas e gravava, daí ele explicava. Aí em cima de cada pergunta eu tinha oportunidade de perguntar mais um pouquinho. E aí eu achei que ficou muito legal aquilo lá. Foi assim uma coisa maravilhosa. Aí a gente digitava aquilo tudo, imprimia e mandava para ele por correio. E era a alegria grande dele esperar aquilo lá chegar. Porque ele acostumou a sempre ver crescer um pouquinho aquilo que seria o livro dele. Então aí foi maravilhoso. Aí ele chegou um momento ali que o meu pai falou assim, eu agora não vou mais gravar, eu acho que eu prefiro assim ir contando mesmo, quem quiser que anote, né? Então todo mundo anotou e todo mundo se interessou por aquilo lá, né? Se achou que aquilo ficava maravilhoso, mas aí, quando chegou uma hora mais para frente um pouquinho, que aí o meu pai não quis mais assim explicar e tudo, porque ele já tinha explicado para cada um de nós. Então, o que a gente fez? Olha só que legal. A gente pegou, cada um de nós, os filhos e as filhas, escreveram sobre aquele tema que ele tinha começado a escrever. Só que ele não se lembrava como continuava aquela história. Mas como ele sempre estava contando histórias para a gente e contando a realidade do passado dele, o que aconteceu? Aí todo mundo também entendeu que poderia escrever. Aí nós combinamos, a família, que cada um escrevesse a sua parte, continuando aquela história, em cima do que ele contou. Então o pai contou isso e tal, e aí foi feito um trabalho assim bastante interessante, conjunto. Até vou mostrar para você que tamanho que ele estava em 2014, tá? Em 2014, o rascunho era esse aqui, ó. Pra ter uma ideia, assim, né? Esse era o rascunho, né? Aí, de lá para cá, foi continuado. Quando eu estava, no caso, editando o livro, né? Começando a edição do livro, ia perguntando mais coisas para meus irmãos, irmãs, os parentes, porque é legal, sabe, que fica muito bom, porque nós somos 6 filhos, né? 4 mulheres e 2 homens. Você veja a riqueza, né? Quando se trata de escrever, de contar, e cada um com a sua percepção, se torna riquíssimos. Um trabalho rico, né? E era interessante, eu sempre vejo assim que o trabalho ainda está em andamento, tá? Porque o trabalho foi ficando um pouquinho grande, e aí tem muitas fotos, né, para a gente trabalhar, editar, né? E a gente também faz isso junto com outras coisas no meu trabalho jornalístico, né? Mas a gente vai continuando e quando eu ainda agora, sempre tem alguma coisa que algum dos filhos, das filhas, pode me ajudar a completar, né? Alguma coisa que ficou assim meio... Eu quero completar uma coisa que é bem legal. Todo mundo que ia visitar o pai cantava com ele.
Por quê? Porque ele não deixava, todo mundo gostava, todo mundo já gostava de cantar com ele, mas quando a gente chegava, depois de conversar um pouco com ele, ele já dizia assim, vamos fazer uma cantada? E eram 3, 4, 5, 8, 10, nós temos os livros de canto, né, as apostilas de canto também, e a gente seguia aquilo, às vezes a gente cantava do começo ao final, sabe? E também isso fazia com que ele se sentisse vivo, sabe? Mesmo até o final da vida dele. Me lembro que ele ficou no hospital um período e os filhos e filhas que puderam ir lá, nós fomos lá, né? E a gente levou o cavaquinho para ele. Ele na cama, mas ele não abriu mão do cavaquinho. Ele tocou o cavaquinho e a gente cantava. Tocou o cavaquinho e a gente cantava. E se você gostou também, curta, ative o sininho das notificações, compartilhe. Muito obrigada, até a próxima!